Olá, boa noite você que veio aqui à igreja nesta quarta-feira, culto de oração. Boa noite você que está nos acompanhando, conectado no YouTube, na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar que você esteja. Eu tenho a plena convicção que foi o Espírito Santo que te trouxe a assistir essa mensagem hoje. Se alguém, porventura, estiver assistindo em decorrência do convite que eu também fiz nas minhas redes sociais, seja muito bem-vindo, que Deus possa te tocar onde você estiver, porque Ele tem um propósito especial para você, assim como tem para todos nós que aqui estamos, né? Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 25. Mateus, capítulo 25. O primeiro texto que iremos ler essa noite, a partir do versículo 1. Um texto conhecido. Você que está em casa, pegue a sua Bíblia, pegue o aplicativo no celular e vamos estudar a palavra de Deus. Antes de nós lermos o texto em questão, convido você a mais uma vez fechar os seus olhos para juntos orarmos a Deus. Oremos. Querido e bom Deus, louvado e exaltado seja o teu nome para sempre. Nosso coração se eleva a ti, o nosso pensamento a ti, gratos porque estamos vivos, gratos e felizes porque tu enviaste Jesus para morrer em nosso lugar e assim termos a oportunidade da salvação, Senhor. Muito obrigado por esse amor, obrigado por esse plano maravilhoso, que a despeito das circunstâncias que porventura estamos passando, seja dificuldade financeira, seja algum parente, algum familiar doente, algum familiar internado, sem ter perspectiva de melhora das circunstâncias, nós sabemos e temos a convicção de que Tu está no céu preparando lugar para nós, Senhor, e isso conforta o nosso coração. Quero apresentar diante de Ti a cada ouvinte desta mensagem, cada pessoa que agora abriu a internet, cada pessoa que veio ao Teu santo templo, que o Teu Espírito Santo, que inspirou os profetas a escreverem a Tua palavra, possa nos iluminar agora a falar e nos falar a mensagem que veio de Ti. Que não seja eu que falho, eu sou um pecador, Senhor, mas que seja o Teu Espírito. E que nos saiamos daqui, ao terminar essa mensagem, ao finalizar esse culto, transformados pelo poder do Teu Espírito. Nos dá a Tua paz, fica conosco, te rogamos, no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Capítulo 25 de Mateus, a partir do versículo 1, vamos ler até o versículo 13. Um pouquinho extenso, mas se você está com a sua Bíblia, acompanhe comigo. A parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com um noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Versículo 4. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Versículo 6. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai. Versículo 10. E, saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. A mensagem dessa noite, a quem está aqui e você está acompanhando, é justamente uma separação e a capacitação de nós, dos filhos de Deus nos tempos atuais. Como nos preparar para a volta de Jesus? Como resistir à provação?
É possível resistir às provações e, consequentemente, vencer o pecado? Vou dar um spoiler do sermão, conforme também nós já vimos. A capacitação dos filhos de Deus, dos crentes, ela é realizada mediante a obra de quem? Você sabe, a obra de quem? Do Espírito Santo. E aqui nós acabamos de ler a parábola das 10 virgens, que ilustra a experiência do povo adventista, do povo que aguarda o maior advento de todos os tempos. Qual é o advento? A volta de Jesus. E ela mostra a experiência nos nossos dias atuais. Aqui no capítulo 25, Deus falou das parábolas, mas se a gente olhar no capítulo anterior, no capítulo 24 de Mateus, Jesus ele estava respondendo justamente aos discípulos acerca dos sinais da sua vinda e do fim do mundo. Cristo, ele indicou alguns acontecimentos mais importantes da história do mundo e da igreja. Se a gente for ver aí, ele estava falando da destruição de Jerusalém, ele falou da grande tribulação da igreja, sobre a perseguição pagã e a perseguição papal. Ele também estava falando do escurecimento do sol, da luz, a queda das estrelas. E aí, depois disto, Jesus falou a respeito da sua vinda e do seu reino, e expôs a parábola que descreve, então, duas classes de servos que aguardam justamente o seu aparecimento. E a vinda de Cristo, na parábola, nós entendemos representadas como quem? Como a vinda do esposo. E aí as virgens, elas correspondem a nós e também a reforma espiritual sobre a proclamação da segunda vinda de Cristo. Nesta parábola que acabamos de ler, como nas de Mateus 24, nós temos duas classes representadas. E aqui, todas as virgens, elas tinham suas lâmpadas, absolutamente todas. Todas elas tinham o quê? A palavra de Deus, a Bíblia, assim como eu e você tem a Bíblia. Todos nós temos. E todos nós saímos agora para encontrar quem? O esposo. Nós estamos aguardando quem? Jesus. Mas, enquanto, como nós lemos aqui, as loucas, as nécias, elas tomaram as suas lâmpadas, elas não tinham o que consigo? Azeite. E as prudentes, elas já tinham azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Então, a última classe, esses que tinham azeite, elas tinham o quê? A graça de Deus. Elas tinham o amor, conhecido o amor de Jesus, e tinham justamente o Espírito Santo. Elas tiveram uma experiência, porque elas fervorosamente buscaram a Deus com pureza de coração, de vida. Elas possuíam uma experiência pessoal. Essa já tem uma clara distinção das duas classes aqui. As que tinham azeite, elas tinham um relacionamento realmente com Deus. Aqui na palavra, elas tinham azeite. E já as que não tinham azeite, as que foram, vamos falar, derrotadas, elas não tinham esse azeite, elas não tinham esse relacionamento, elas foram, vamos dizer, emocionadas, elas tinham sentimento do regresso, foram falado a ela que o esposo estava vindo, e aí elas tiveram no coração essa vontade de conhecer, ficaram excitadas por essa mensagem, mas elas não tinham fé suficiente para aguentar a demora, para aguentar a provação, a dificuldade, a tentação. E nós hoje vemos isso também no nosso mundo. Nós estamos vivendo um período em que muitas pessoas estão buscando a palavra de Deus. No Google, a palavra mais pesquisada nos últimos meses foi a palavra apocalipse. As pessoas estão querendo saber o que é tudo isso, esse vírus, outro vírus descoberto, é vulcão, é tempestade, é gafanhoto, e o pessoal fica, epa, alguma coisa está acontecendo. E aí, mas a gente não tem que ser movido pela emoção. Nós todos vamos sair ao encontro de Jesus, estamos saindo, nós estamos aguardando, mas tem uma diferença. E essa diferença justamente se dá no relacionamento com Deus. Essa diferença se dá na pessoa do Espírito Santo. Nessas duas classes aqui de 10 virgens, 5 tinham o Espírito Santo, outras 5 não tinham. Aí eu pergunto para você que está aqui, pergunto para você que está me acompanhando, você tem pedido o Espírito Santo na sua vida? O que é o Espírito Santo para você? Hoje, mais do que nunca, nós precisamos do Espírito Santo.
E aí, a promessa de Deus é justamente essa, nós termos o Espírito Santo. O pastor acabou de ler aqui, tudo que pedirmos no nome de Deus, se for da vontade dele, ele o quê? Nos dará. E a palavra e a promessa dele é que ele quer nos dar o Espírito Santo. Mas a gente está pedindo. Vamos lá em Joel agora, no capítulo 2. Joel, no capítulo 2, no versículo 23. Profeta Joel, livro do profeta Joel, no capítulo 2, o versículo 23. Temos aqui promessa de Deus. Vamos ler primeiro o versículo 23 e depois o versículo 28 ao 31. Versículo 23 do capítulo 2 de Joel diz assim: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. E agora o versículo 28 do mesmo capítulo. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Versículo 29. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias, nos nossos dias atuais. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Versículo 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, a volta de Jesus, aqui que ele está fazendo essa alusão. E o versículo 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Aqui no versículo 23, que nós acabamos de ler, Deus ele deixou muito claro que Ele vai nos dar o quê? A chuva temporã e a chuva serôdia. O que é isso, para quem está me acompanhando aí, que nunca ouviu falar? Isso aqui o profeta está usando de uma simbologia, de uma analogia respondente à plantação ali no Oriente Médio, na Palestina. A chuva temporã, naqueles tempos, era a chuva que caía ali no outono, era a chuva que servia para fazer germinar a semente. Era necessário a chuva temporã para fazer o quê? Germinar a semente. E aí, quando era na primavera, antes da colheita, vinha a chuva, então chamada chuva serôdia, que justamente fazia frutificar, fazia dar frutos. Então, essa é a chuva serôdia, germinar, e a chuva temporã para fazer germinar, e a chuva serôdia para o quê? Fazer frutificar. As duas eram necessárias para a plantação, para ter a colheita. E aqui Deus está dando a promessa justamente que Ele iria nos dar o Espírito Santo. E essa promessa do versículo 23 de Joel, ela se cumpriu parcialmente quando? No tempo dos apóstolos. E ali nós estamos vivendo também numa época em que está sendo cumprido essa profecia da chuva temporã. Mas nós precisamos mais ainda da chuva. Agora nós precisamos do quê? Da chuva serôdia. E é necessário o Espírito Santo na nossa vida justamente para nós proclamarmos o Evangelho, falarmos da palavra de Deus, falarmos o que Ele quer que nós falemos, que a gente não consegue. Nós temos essa carência do Espírito Santo para fazermos tudo. Vou falar um pouco mais sobre isso, mas é necessário o Espírito Santo porque é necessário que todo mundo, todas as tribos, as nações, saibam do Evangelho e saibam especificamente da terceira mensagem angélica de Apocalipse 14. Essa é a mensagem para o nosso tempo e nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos dele e Deus nos deu essa promessa, mas nós temos que pedir o Espírito Santo. Se nós não pedirmos, não nos será dado. A promessa é bastante clara. E também, quando a gente verifica a palavra de Deus, a gente percebe que essa promessa de ter a chuva serôdia, a plenitude do Espírito Santo em nossa vida, ela é uma promessa condicional. Tem as suas condições. Na palavra de Deus tem várias promessas. Algumas dependem de mim, delas se cumprirem, outras não dependem. E essa é uma promessa que dependem de mim. E quais são, então, essas condições? Como eu já falei, nós precisamos sentir a necessidade do Espírito Santo. Nós devemos orar por Ele, nós devemos clamar, pedir.
implorar pelo Espírito Santo, nós devemos abrir o nosso coração a Ele. O Espírito Santo é Deus, é uma pessoa da divindade, e nós devemos abrir o nosso coração a Ele. Eu costumo dizer que eu tinha muita dificuldade de conversar, de falar o que eu sentia, e o tempo vai fazendo isso, você praticando, o Espírito Santo efetuando em você o querer, você consegue. Mas vou falar um pouco mais à frente sobre isso. Mas nós devemos ter essa necessidade. Não é fácil, a gente não tem isso. A gente quer ficar cuidando dos nossos compromissos, a gente quer ficar fazendo o que é bom para o nosso eu, mas a gente tem que clamar, tem que pedir. E para nós recebermos o completo derramamento do Espírito Santo na nossa vida, a chuva serôdia, nós devemos receber a chuva temporã. Nós devemos experimentar primeiro a obra do Espírito Santo na nossa vida agora. É necessário que nós recebamos essa chuva temporã para podermos receber a chuva serôdia. Alguns acham que isso vai acontecer no passe de mágica. Eu tenho alguns amigos cristãos que eles dizem assim, a gente conversa, eu pensei que tem estudado, eles falam assim: Marquinhos, quando tu souber que saiu o decreto, tu avisa a gente, que a gente vai se preparar. Aí tem crente que acha assim: não, quando acontecer tal coisa, eu vou conseguir, vou conseguir ser fiel a Deus. Não é assim que funciona, meu amigo. Meu irmão, não é assim que funciona. A gente tem que clamar agora, a gente tem que experimentar o Espírito Santo agora, e esse Espírito Santo vai nos habilitar a fazer a vontade de Deus, que Ele já se revelou agora. Se nós não conseguirmos, pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, vencer as provações, as dificuldades agora, nós não vamos conseguir vencer quando o cerco se afunilar. Nós temos que obter vitória sobre toda a tentação, sobre o orgulho, sobre o egoísmo, sobre o amor ao mundo e sobre toda a palavra e ação que não seja voltado para a glória de Deus. Cumpre-nos agora, nesse momento, por intermédio do Espírito Santo, da chuva temporã, nós remediar o nosso defeito de caráter e nos purificar de toda a contaminação do nosso ser, da nossa alma. E sabe, meu amigo e meu irmão que aqui está, você que está me acompanhando, nós vivemos em um tempo que tudo ficou banalizado, que nós olhamos para a palavra de Deus e nós queremos adaptar a palavra de Deus conforme o que a gente pensa, conforme o que a gente quer. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, ela é muito clara, muito limpa. A gente estava estudando nesse trimestre que passou como interpretar as Escrituras, e às vezes o texto está ali muito claro, muito óbvio, mas a gente começa a querer pegar outra doutrina de terceiro, de não sei quem, e aí, não, isso aqui é melhor, isso aqui não é, e a gente tenta adaptar a palavra de Deus para a gente. E aí o chamado de Deus é: não, meu filho, olha, eu estou dizendo, é desse jeito, faz desse jeito. Deus, eu não consigo, eu não posso, eu não já está caindo. Aí Deus fala: ei, você mesmo não consegue nada. A mensagem é: você não consegue nada, eu não consigo absolutamente nada sem o poder de Deus, sem o Espírito Santo. A gente só consegue efetuar as obras de Deus, o que Ele requer de nós, mediante o Espírito Santo. É preciso a gente experimentar isso, é preciso a gente ter uma vida de santificação. Tem uma frase que eu li recentemente, que eu anotei aqui, que eu acho ela excelente, que diz assim: a fidelidade que Deus nos pede não está condicionada ao que fazemos, mas ao que permitimos que Seu Espírito realize em nós e através de nós. A santificação é obra de Deus na nossa vida. E aí eu olho para você que está aqui, para você que está aí, não diga em nenhum momento que é impossível obedecer à lei de Deus. Não diga isso, por favor. Quem foi a primeira pessoa que disse que era impossível obedecer à lei de Deus? Quem foi? Lúcifer, lá no Éden. Ele falou para Eva que Deus não era justo, que ele estava enganando Eva. Foi ele que disse lá, ele que começou a enganar, a deturpar a palavra de Deus, a falar a todos os universos que era impossível obedecer à palavra de Deus. E hoje, de maneira sorrateira, entra na nossa igreja pessoas falando que é impossível obedecer a Deus e a sua palavra. E eu falo: puxa, o que é que Deus então está falando de forma clara? Como essa promessa do Espírito Santo, porque Ele diz que Ele quer operar na minha vida, mas eu acho, não, Deus, eu gosto desse jeito aqui. Outro erro que a gente comete, que eu cometo, é pensar que Deus vai me aceitar do jeito que eu estou. Ele aceita, para eu me achegar a Jesus, chegar a Ele me perdoa. Só que Ele me aceita para não mais viver essa vida
que eu tinha, não mais esses erros. O experimentar a chuva temporã, o Espírito Santo é isso, é nós vencermos pelo poder de Deus, é nós estarmos buscando na palavra de Deus, e nós devemos nos submeter completamente à palavra de Deus. Esse é outro requisito para nós recebermos a chuva serôdia, o Espírito Santo em sua plenitude, nós temos que nos submeter. Estávamos estudando isso essa semana, só a Escritura, só a palavra de Deus, ela basta, ela é a nossa norma de fé e prática, é a palavra de Deus. Só que o que acontece, a gente sempre tem a tendência de interpretar a palavra de Deus do jeito que a gente acha melhor para a gente. Mas é por isso que a gente ora toda vez antes de abrir a palavra: Senhor, ilumina a nossa mente. Porque quando a gente olha a história cristã, a gente percebe que sempre houve várias interpretações equivocadas da palavra de Deus. Um exemplo, os apóstolos viveram com Jesus. Jesus disse: olha, antes de morrer, é necessário que o Filho do Homem morra. Mas os apóstolos não conseguiram assimilar isso. Eles acreditavam que Jesus ia instituir o reino dele ali em Israel, ele ia retomar o trono de Davi. Em 1844, fizeram um estudo profundo da palavra de Deus, e aí eles tiveram na concepção deles que o santuário lá de Daniel, capítulo 8, era o santuário que seria purificado, era o mundo. E aí, não era isso que dizia a Bíblia, é o santuário celestial. Mas por que isso aconteceu? Porque estava intrínseco na mente desses servos de Deus concepções mundanas, que não estavam de acordo com a palavra de Deus. E o outro requisito, justamente para a gente receber a plenitude do Espírito Santo, é justamente a gente abrir mão do nosso eu, a gente se humilhar diante de Deus, a gente olhar para a palavra de Deus, querendo realmente que Jesus fale ao nosso coração. A gente costuma olhar as histórias da Bíblia e ver vários exemplos de pessoas que venceram as tentações, que venceram o pecado. Um deles, Daniel. Daniel venceu ali, está lá. E aí ele é um exemplo, ele é uma espécie de Cristo. José também foi uma espécie de servo de Deus que foi fiel. Mas a gente gosta de olhar para Davi. Davi pecou. Ixi, que Davi matou. Davi mandou matar o seu servo lá, porque ele estava com a mulher. E aí a gente olha, poxa, mas ele foi um homem segundo o coração de Deus. Mas a gente estava estudando, terminou hoje, os salmos aí, a gente vai ver como era realmente Davi. E aí a gente vê que ele se debruçava diante de Deus, que aquilo que ele tinha cometido contra Deus angustiava o coração dele. E aí a gente olha lá no Salmo 119, Davi, o homem segundo, ele diz: a tua palavra, eu tenho prazer na tua palavra eu medito. Ele diz lá que a lei de Deus é a felicidade, cumprir a lei de Deus é a felicidade. Esse era Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas a gente não olha essa parte, e ele ressalta a lei de Deus, fala como é bom obedecer a tua lei. É esse o Davi que Deus quer que a gente olhe, que era um homem segundo o coração de Deus. Ele caiu, nós também caímos, óbvio que a gente cai, a gente é ser humano, mas o que Deus fala para nós hoje é que, meu filho, você caiu, levanta e não desiste. E ele fala assim, pede o Espírito Santo que eu vou te dar, e você vai vencer. É essa a mensagem. Por intermédio de Deus, o problema é que a gente quer, a gente mesmo ser autossuficiente. Nós queremos vencer sozinhos, sem buscar a Deus, e acha que vai ser assim, Mas a gente não vai. Hoje em dia eu vejo que é muito fácil a gente ter uma comunhão com Deus. Aqui o WhatsApp, tem o WhatsApp da Igreja do Marco, envia logo cedo várias meditações, áudio, vários comentários bíblicos, e aí a gente às vezes se limita a isso. Poxa, acordei atrasado, vou pegar aqui, vai no carro escutando, e aquilo lá. Mas a gente mesmo não vai para a palavra de Deus. A gente não busca a gente mesmo a palavra de Deus. E aí, quando a gente vai para a palavra e vai para o Espírito de Profecia, a gente vê que vai vir um grande engano, uma grande prova. E a gente não consegue ser fiel agora, será que a gente vai ser fiel depois? Ainda bem que Deus é maravilhoso e misericordioso, e Ele nos chama justamente a isto nessa noite, a nós buscarmos de forma íntima a sua palavra, e eu tenho certeza que Ele vai agir. Sabe, irmãos, eu abro aqui meu coração, porque muito tempo eu achava que era impossível mesmo obedecer a Deus. Eu achava, eu era um desses.
eu preferia falar assim na minha mente, não tem jeito não isso aí. Nasci desse jeito e vou morrer assim. Eu achava. E tinha coisa assim que levantava e caía e a gente se entrega. Aí vive como um sepulcro caiado, né? Ali que Jesus fala. Só o externo. Mas vou para a igreja no sábado, devolvo o meu dízimo. E acha que isso é suficiente. E a gente acha que não é possível vencer. Mas eu tenho visto respostas à oração. Não porque eu sou melhor que alguém, não porque eu sou santo, não é isso. É porque eu tenho justamente pedido de forma constante a Deus. E Ele me surpreendeu essas semanas aí de forma que eu não esperava. Resposta à oração, e eu fiquei, quando aconteceu, parece que não caiu a ficha. Eu falei, meu Deus, isso já é resposta à minha oração mesmo? Aí a gente fica rindo assim, nossa Deus, realmente bastava eu ter fé, bastava eu clamar a Ti, que Tu ia realmente operar o Teu milagre. A gente tem que submeter à palavra de Deus, a gente tem que se submeter ao Espírito Santo e buscar, porque Ele quer justamente derramar o Espírito Santo sem medida. E como a gente viu aqui, o tempo está avançado, quando o Espírito Santo vier de forma plena em nós vamos fazer maravilhas. Puxa, fico pensando no tempo dos apóstolos, acho que foi um cumprimento parcial, foi a chuva temporal lá, as maravilhas que eles fizeram, 5.000 convertidos num dia, pregando, curando. Eu quero isso na minha vida, você quer na sua também? É só buscar a Deus, Ele quer operar na sua vida. Sábado passado, o pastor Godinho justamente estava falando sobre isso, sobre perfeição cristã. Estava falando sobre o caminhar com Deus. E aí, trouxe uma coisa que é justamente o crucial, que é o Espírito Santo, que demonstra o Espírito Santo na nossa vida. São os frutos. Meu irmão, minha irmã, quanto tempo você está nessa igreja? Quanto tempo você está estagnada, sem avançar? Quanto tempo Deus tem te mostrado, olha, esse não é uma conduta certa, esse não é um relacionamento que eu quero para ti, larga, e você não tem conseguido? Eu conversando com minha esposa, eu fico vendo que eu vejo vários irmãos meus tendo mágoa de outro irmão da sua igreja, mágoas de anos, e aí o irmão entra na igreja, sobe o púlpito, e o outro irmão levanta. Que é isso, meu irmão? Que está faltando o Espírito Santo na nossa vida? A gente tem que tirar o eu, tem que tirar a mágoa, tem que tirar tudo que for de ruim, fazer as pazes com Deus, fazer a paz com o seu irmão. No céu, a vida no céu vai ser em prol de fazer os outros felizes. O céu não, vai ser em fazer os outros felizes, é pensar no outro. E aí, a gente consegue pensar no outro agora? Não é fácil, mas não é impossível. E é essa a promessa de Deus. Deus, Ele quer nos redimir, quer nos salvar. Ele fez um plano, montou. Eu acho incrível quando eu medito na obra da redenção. Realmente não consigo assimilar, não consigo entender o amor de Deus, porque Ele pensou em nos criar. E aí, quando Ele pensou em nos criar, Ele sendo onipotente, sabendo todo o início e o fim, Ele falou, poxa, eu vou criar esse pessoal aí, o ser humano, e eles vão me desobedecer, eles vão dar as costas para mim, vão ser ingratos, mas mesmo assim eu vou criar ele. E aí eu fico pensando, Deus lá, eles vão dar as costas e vão transgredir a lei. E aí eles vão transgredir a lei e eles vão ter que morrer. Mas eu não vou deixar eles morrer. E aí Deus, desde antes de nos criar, tem o plano. E Jesus fala assim, Pai, vamos criar. Eles vão pecar, eles vão desobedecer. Mas eu vou morrer no lugar deles, a condenação da transgressão da lei. Como entender esse amor? Não tem como, é um negócio que nenhuma mente, nossa mente fedida não consegue entender. E Jesus, então, larga o trono, onde Ele era adorado, onde Ele criou todas as coisas, Ele recebia tudo, e vem a esse mundo morrer no meu e no seu lugar. E aí, não satisfeito, Ele diz assim, ó, filho, vou mandar para você o Consolador, o Espírito Santo, e Ele vai efetuar a obra em você. Se a gente está aqui hoje é pelo Espírito Santo. Se você está escutando hoje é pelo Espírito Santo. Tudo que Deus quer é te salvar.
Tinha outras coisas para falar, o tempo é curto, mas Deus, Ele te ama tanto que Ele está disposto a fazer tudo por você, tudo. Ele já fez, na verdade, mas não satisfeito, Ele ainda está no céu, no santuário, fazendo outra obra, intercedendo em nosso favor, porque nós somos pecadores. Mas a mensagem é, nós podemos sim vencer as tentações, nós podemos sim ter os frutos que Deus quer, se nós, como eu falei, esvaziarmos de nós mesmos, buscarmos nós mesmos a palavra de Deus, buscarmos saber qual é a vontade dEle. Olha aqui para mim, não acredite 100% no que eu estou falando, não acredite 100% em quem abre a Bíblia, vá você mesmo, você e Deus, num lugar a sós, e veja o que Deus quer para a sua vida, mas vá livre de todo pensamento secular, de toda doutrina, de toda ideologia, vá realmente disposto a aprender. Eu tenho certeza que Deus vai mostrar verdades que você nunca imaginou saber. E mais que isso, vai fazer uma obra na sua vida que você jamais imaginou também que seria possível. Eu falo isso realmente porque eu creio e tenho visto na minha vida o poder de Deus. É o poder de Deus, eu louvo o nome de Deus por causa disso. E Deus te ama. E Ele está preparando o lugar para você. Eu quero que você cante comigo a música do nosso cenário adventista, Lindo País. E quero que você fique meditando nessa letra, porque realmente eu não consigo descrever tudo que Deus fez por mim, e com certeza você sabe o que Ele já fez por você. Essa semana que passou, completou 8 anos que eu sofri um acidente de carro, eu fui cuspido de um veículo, estava totalmente fora de mim, fui cuspido de um veículo, e eu tenho certeza que Deus, meu anjo, o Espírito Santo, quando eu fui cuspido, me carregou para eu cair em cima dos pneus de bicicleta, que eu não tive sequela, só a cicatriz eu guardo hoje. E eu fiquei pensando assim, nossa, não era nem para eu estar vivo hoje, não era para eu estar aqui falando com vocês. Tantas outras circunstâncias que eu lembro que Deus me guardou, e tanto eu lembro de outros momentos que eu pensei e falei, Deus, não é possível isso não é para mim não, Deus, não quero mais saber de Ti não, porque isso não é para mim. Mas quando eu realmente dei a oportunidade para Deus, através do Espírito Santo, Ele começou a me mostrar as maravilhas que Ele tem para fazer na minha vida, eu tenho certeza que Ele quer fazer na sua. Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Meu amigo, meu irmão, isso aqui é o que Deus está preparando para nós. Nós só temos que buscar o Espírito Santo, fazer tudo isso que é necessário, porque Ele irá voltar, irá nos levar para morar com Ele por toda a eternidade. O meu desejo sincero nessa noite é buscar o Espírito Santo, é vencer o pecado, é ter uma transformação de caráter genuína, realizada por Deus. É o desejo de você essa noite? Quantos é o desejo aqui? Se é o seu desejo, fique em pé. Se é o seu desejo que está em casa, fique em pé também. Fique em pé você que está em casa, porque eu tenho certeza que Deus vai operar a transformação que é necessária na sua vida, porque foi a promessa dEle. E um dia, logo breve, eu acredito que é na nossa geração, nós vamos olhar para o céu e ver, esse é o nosso Deus, a quem aguardávamos. Oremos. Grandioso Deus, excelso Pai, nosso coração enche de alegria ao meditarmos na Tua palavra, ao contemplarmos o Teu amor por nós, ao visualizarmos
tudo que Tu fizeste em nossa vida, Senhor. Estamos aqui vivos, Te adorando, ouvindo da Tua palavra, graças à Tua misericórdia, ao Teu cuidado. Mas também ao olharmos para a Tua palavra, para a Tua lei, para Jesus, vemos o tanto que temos sido falhos, Senhor. Nos perdoa, por favor, Pai. Purifica-nos com Teu Espírito Santo. Derrama de forma poderosa o Teu Espírito Santo na nossa vida, para que Ele nos habilite a fazer as mudanças necessárias, para que Ele nos transforme, para que Ele mude o nosso jeito de ser, para que Ele mude o nosso temperamento. Derrama sobre nós o Teu Espírito para nos habilitar a proclamar o Teu Evangelho a todo mundo, Senhor, e assim abreviarmos a Tua volta. Tem pessoas que ouviram essa mensagem que necessitam muito de Ti, eu necessito muito de Ti, Senhor. Dá-nos a paz que vem do céu, a certeza e a convicção do perdão dos nossos pecados e a certeza de que Tu estás ao nosso lado e vai nos dar a vitória no poder que há no sangue de Jesus. Senhor, nós cremos nisso. Fica conosco nessa noite, nos dá um restante de semana na Tua maravilhosa companhia. No sábado, nos traga a Teu templo para Te adorar. E, Senhor, conduza os nossos passos nesses últimos dias da história desse mundo, no Teu caminho, na Tua lei, para que logo em breve possamos Te abraçar, possamos sentar aos Teus pés, comer da árvore da vida, Senhor, e passar a eternidade contigo. Tudo isso Te rogamos, Senhor, não que haja mérito algum em mim ou em nós, Te rogamos, confiando tão somente nos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.